Hello! Como é que você está? Chegamos à unidade 6, a mais famosa unidade do nosso livro de avaliação nutricional. Porque veio faltando, não tinha no livro, depois não tinha no PDF, depois tinha no PDF, mas não tinha no livro. Enfim, a unidade 6, a avaliação nutricional de gestantes e lactantes. Ai, que fofura, que gostosura esse capítulo. Então, vamos deixar de blá blá blá. E você já sabe, dá o seu gostei. Se não gostar, coloca lá nos comentários como é que eu posso melhorar. Tô sentindo a minha voz meio falhando, mas vai dar certo. Curte, compartilha com os colegas da faculdade, salva para você ver antes das provas. E bora lá, falando aí de gestantes e lactantes. O ganho de peso excessivo, quanto inverso, podem ocasionar complicações, como diabetes mellitus gestacional, DMG, e doenças hipertensiva específica da gestação. Portanto, o que se sabe é que mudanças comportamentais influenciam a saúde materna. É recomendado que você esteja sempre atento para analisar o uso de álcool, drogas ilícitas, alimentos industrializados e alimentação rica em fast food, porque os hábitos de consumo vêm sendo identificados como fatores os quais podem repercutir na saúde da gestante e do recém-nascido. A avaliação nutricional se torna muito importante nesses casos, visto que a identificação precoce da inadequação do estado nutricional das gestantes pode contribuir para que haja uma intervenção oportuna, resultando em um impacto positivo nas condições de nascimento do bebê, reduzindo as taxas de mortalidade peri e neonatal. Aqui ele tem umas termologias, né? Tem período pré-natal, período compreendido entre a concepção e o momento do parto, período fetal precoce, período compreendido entre a concepção e as 22 primeiras semanas completas de gestação. Fetal precoce até as 22 semanas de gestação. Fetal tardio de 22 completas até o final da gestação. Período neonatal, período referente aos 28 primeiros dias de nascimento. Nasceu até o 28º dia é período neonatal. Período neonatal tardio, período compreendido após o 7º dia até o 28º dia após o nascimento. Então, é neonatal até os 28, mas a partir do 7º dia, né, após a primeira semana, é neonatal tardio. Pós-neonatal, período após os 28 primeiros dias de vida, pós-natal, e antes de completar um ano de vida. Então, entre o 28º dia de vida e um ano de vida é pós-neonatal. Perinatal, período compreendido entre o período fetal tardio e o período neonatal. Então, a gente tem o fetal tardio, a gente já sabe que é entre 7 e 28, e o período neonatal, que é do 28º até o 28º dia. Perinatal. Olha, essa aqui eu achei bem legal. A mortalidade materna, a gente tem a ideia de que a mortalidade materna ela só conta se a mãe falecer durante o nascimento, né? Mas, na verdade, ela conta até o óbito da mulher durante a gravidez até completar 42 dias de puerpério. Então, conta gravidez, nascimento e até o 42º dia de puerpério. Isso foi uma informação que é bem legal, né? Recém-nascido baixo de peso, inferior a 2,5 kg. Macrosomia fetal, recém-nascido ao nascer maior ou igual a 4 quilos. A minha filha teve. Retardamento de crescimento intrauterino, peso do feto abaixo do percentil de 10 do peso esperado para idade gestacional. E isso aí. As mudanças das mulheres, né? As modificações no organismo materno. O metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, taxa metabólica basal, modificações posturais, sistema digestório, maior consumo de nutrientes, sistema respiratório, sistema urinário, modificações psicológicas, sistema circulatório. A gente sabe que a gestação ela é um período bem de muitas mudanças, né, para a mulher, tanto no corpo, fisiologicamente,
é visível a mudança, mas as condições psicológicas é uma coisa muito louca, porque quando existe o antes de ser mãe e o pós ser mãe, é muito legal isso. E a gente vai falar dos hormônios da gestação. Então, o HCG, produzido pela placenta, gente, eu não vou falar o nome do HCG, porque eu tentei falar para mim mesma e já não saiu, tá? Então, o HCG é produzido pela placenta, pelas células do trofoblastro. Isso a gente estudou em embriologia, né? Então, é um conjunto de células que envolve o embrião na fase de blástula, é capaz de estimular a produção de progesterona, impedir uma rejeição imunológica no embrião e estimular a produção de relaxina pelo ovário. A relaxina, a gente sabe que não sabe não. A relaxina também é um hormônio. Em conjunto com a progesterona, inibe a contrabilidade espontânea do útero. A progesterona também é produzida pela placenta entre a 8ª e a 9ª semana de gestação e exerce um papel fundamental para que a placenta se desenvolva de maneira eficaz. Logo, esse hormônio reduz a motilidade do trato gastrointestinal e proporciona uma facilidade de deposição de gordura na gestante. Além disso, aumenta a excreção renal de sódio, interfere no metabolismo do ácido fólico e é responsável por estimular o apetite na primeira semana de gestação. Essa parte é a parte bem legal, porque é bom ler várias vezes, porque tem muitos detalhezinhos do que cada hormônio faz, né? O estrogênio também é um hormônio produzido pela placenta, dentre as funções é capaz de contribuir para a redução da proteína sérica e favorecer o crescimento uterino. Ele pode afetar a função da tireoide e diminuir o apetite da gestante na segunda metade da gestação. Pode interferir no metabolismo do ácido fólico e alterar o metabolismo glicídico e o tecido conjuntivo e vascular. Ele é responsável por promover o desenvolvimento do tecido glandular mamário. Em associação à progesterona, diminui a secreção da prolactina e, em consequência, a secreção do leite durante a gestação. Lactogênio placentário humano, também conhecido como somatomamotropia cariônica humana. Ele é produzido pela placenta, responsável por promover o aumento da glicemia materna, e pela glicogenólise, que promove a lipólise e a elevação dos níveis sanguíneos de ácido graxo livres. Fica bloqueada a captura de glicose circulante pela célula e pela gliconeogênese. Logo, favorece a geração de glicose e de aminoácidos para o feto. Então, esses hormônios, eles basicamente não impedem, mas fazem com que a maior quantidade de ácidos graxos e glicose chegue ao feto, né? Glicose e aminoácidos para o feto. Em contraste, o hormônio do crescimento é produzido pela hipófise e atua na elevação da glicemia, estimulando o crescimento de ossos longos e a retenção de nitrogênio. A tiroxina é um hormônio tiroidiano que regula a oxidação celular, ou seja, está diretamente relacionado ao controle da taxa metabólica basal. A calcitonina também é produzida pela tireoide e atua inibindo a reabsorção óssea do cálcio. A insulina é produzida pelas células beta do pâncreas e atua na diminuição da glicemia, visando a produção de energia e a síntese de gordura. Em associação ao glucagon, também produzido pelo pâncreas, porém pelas células alfa, tem como função atuar no aumento de glicemia devido à glicogenólise. Meu Deus, hoje não está saindo as palavras. Alterações. Quais são as alterações no corpo da mulher, de uma gestante, né? Sistema circulatório. Tem um débito cardíaco que aumenta de 30% a 40% no primeiro trimestre. Pode ocorrer queda de pressão, vasodilatação. Volume sanguíneo aumenta de 45% a 50% no primeiro trimestre. Pode ocorrer anemia fisiológica, o maior volume globular, menores taxas de hematócritos e hemoglobina. Sistema respiratório. No sistema respiratório, a gente aumenta a ventilação pulmonar em 50%,
devido ao útero comprimir o diafragma e a frequência respiratória maior para manter a ventilação. Sistema digestório, azia, queimação e enjoos. Diminui a secreção gástrica de ácidos no primeiro e no segundo trimestre. No primeiro e terceiro trimestres, quadros de pirose, ou seja, azia, podem acometer as gestantes devido ao relaxamento do esfíncter esofagiano, a pressão do abdômen pelo útero e o aumento do tempo de esvaziamento gástrico. Muitas grávidas reclamam do intestino preso, quadro que ocorre em decorrência de uma hipotonia do sistema gastrointestinal, acarretando também flatulência e hemorroidas devido à diminuição de motilidade intestinal, ação da progesterona e da pressão do útero. O quadro de hipotonia aumenta o tempo do contato dos nutrientes com a mucosa, o que proporciona uma maior absorção de nutrientes e água, visando ao anabolismo da gestante. Por fim, as alterações hormonais promovem uma alteração no paladar e no olfato, ocasionando perda da sensibilidade ao paladar salgado e podendo ocasionar, desta forma, aumento do consumo de sal. Em relação ao olfato, é possível ocorrer náuseas, vômitos e hiperemese, devido à maior capacidade olfativa. Desculpa. Alterações de macronutrientes, carboidratos, leve hipoglicemia em jejum, hiperglicemia no pós-prandial, ou seja, pós-refeição, aumento do nível de insulina, queda da glicemia, podendo chegar a uma queda de 10 a 20% da glicogeólise hepática. Glicogeólise hepática, que é a via que causa a degradação do glicogênio a fim de atender às necessidades metabólicas do organismo. A partir da segunda metade da gestação, a sensibilidade periférica à insulina sofre prejuízos e os níveis de glicemia podem aumentar, ficando mais disponíveis para o feto. Lipídios. Aumenta o colesterol em até 50%, triglicerídeos podem triplicar, o LDL maior concentração plasmática por volta de 36 semanas e o HDL máximo por volta de 25 semanas, diminui até a 32ª, depois mantém constante até o parto. Proteínas, metabolismo alterado devido à alteração da insulina. Durante a gestação, os níveis de aminoácidos no sangue são menores, dado que a hemodiluição pode provocar a diminuição de proteínas plasmáticas, chamando a atenção para a diminuição de albumina, que facilita a formação de edema. Intercorrências. Enjoos e náuseas. Normalmente, no início da gestação, prevalência de manhã. Relacionados. Predisposição genética, hipersensibilidade olfativa, estado físico e emocional, hormônios da tireoide, hormônio HCG e estrogênio, estômago vazio muito tempo, excesso de carbo refinado, molhos, gorduras, resistência à insulina. Então, o que pode levar, né, até intercorrências, principalmente de enjoos e náuseas? Acontece aí normalmente no início da gestação e a prevalência pela manhã, e é o que pode levar a esses enjoos e a essas náuseas. Outra intercorrência muito falada é a constipação, que é o peso do útero no reto, menor motilidade pelo progesterona, a gente falou lá, né? O hormônio progesterona, ele diminui a motilidade do trato gastrointestinal. Há alguns suplementos, carbono de cálcio, fumorato, sulfato ferroso, óxido de zinco, pode causar constipação. Diabetes mellitus gestacional, caracterizada por qualquer grau de intolerância à glicose relacionada à resistência insulínica fisiológica da gestação. São vários os fatores de risco associados, como a idade materna avançada, sobrepeso, obesidade, ganho de peso excessivo, o excesso de gordura corporal, o histórico familiar de diabetes, o feto com crescimento excessivo, o excesso de líquido amniótico, a hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez, o aborto de repetição, as malformações, a morte fetal, ou neonatal, a macrosomia, a síndrome de ovário policístico e até gestante com baixa estatura. Anemia.
A anemia pode dar aí em gestantes e crianças menores de 2 anos. Dentre os principais sintomas, os pacientes podem sentir tontura, dores de cabeça, falta de concentração, irritabilidade, confusão mental, além de fraqueza muscular, falta de oxigênio nos músculos, falta de energia, palidez na mucosa, língua vermelha lisa e colorida, dificuldade de deglutição, diminuição do apetite, intestino preso e inchaço nos membros inferiores. Alguns aspectos configuram um diagnóstico de anemia em gestante, como hemoglobina menor que 11 no primeiro e terceiro trimestre, hemoglobina menor que 10,5, hematócrito menor que 32% no segundo trimestre e ferritina inferior a 15. O organismo de uma gestante normal e bem nutrida experimenta uma série de adaptações fisiológicas que garantem o crescimento e o desenvolvimento do feto. Além disso, asseguram as reservas biológicas necessárias ao parto, a recuperação pós-parto e a lactação. Estudos demonstram que, quando a gestação se desenvolve sob condições de privação alimentar, o corpo materno é mais poupado que o feto. Isso parece estranho, não é? No entanto, essa adaptação garante a possibilidade de que a lactação é mais importante ao longo prazo da criança que o desenvolvimento uterino. Condução da avaliação. Então, é conhecer a história nutricional global, conhecer o método dietético, realizar um bom exame clínico, indicar um bom exame bioquímico, fazer um adequado exame antropométrico. Histórico nutricional global. Envolve todos os aspectos possíveis da gestante, desde o próprio parto, passando por questões socioeconômicas, aspectos físicos, psíquicos, padrões alimentares, uso de drogas lícitas e ilícitas. Avaliação dietética. Conhecer as questões alimentares, quem cozinha, onde, como, quem compra, o que gosta, o que não gosta, antes da gestação. Pode utilizar o relatório 24 horas, inquérito de frequência alimentar, registros alimentares. Avaliação clínica. É capaz de identificar as principais queixas e sintomas, como relato de dores de cabeça, fadiga, cansaço, alergias, intolerâncias, como está o hábito intestinal, a hidratação, se existem intercorrências gestacionais e até se a gestante adoece com frequência. Em resumo, a avaliação clínica é capaz de identificar a presença de sinais e sintomas físicos e evidência possíveis carências nutricionais. Aqui tem um quadro, né, que fala das principais pontos observados e os sugestivos dele, né? Bom, se a gestante ali tem uma palidez na mucosa conjuntiva, pode ser uma anemia, vermelhidão e fissura nos epicantos, carência de riboflavina, vitamina B2 e piridoxina, vitamina B6, bolsas amarelas ao redor dos olhos, hiperlipidemia. Esse aqui também é legal dar uma olhada. Aqui tem o calorimetria para avaliação urinária. Além dos aspectos urinários, é de extrema importância conhecer o sintoma digestivo, como os enjoos, as náuseas e a aparência de fezes e os horários de frequência dos vômitos, da sensação de azia, do refluxo, dos gases, da evacuação, da diarreia, do intestino preso. Há uma escala de Bristol que identifica o trânsito intestinal e pode ser usada durante o atendimento. Aqui, na colorimetria para avaliar o hábito urinário, a gente preferencialmente que esteja por aqui. Aqui é baixíssima ingestão de água, né? Até aqui é uma ingestão muito pouca, né? Muito pouca, é ótimo, né? É uma baixíssima ingestão de água, e aqui seria o nosso ideal. E aqui a gente tem, para as fezes, o ideal seria mais ou menos aqui, né? Tipo 4, forma de salsicha, ou cobra, lisa e mole. Esse aqui seria pedaços separados duros com amendoim, forma de salsicha mais segmentada, forma de salsicha. Aqui baixo de fibra, aqui tá uma diarreia. Isso aqui vai muito em relação a fibras e água, né? Avaliação bioquímica. Podem ser realizadas as seguintes solicitações com respaldo clínico: hemograma, tipagem sanguínea, fator RH, glicemia em jejum, teste rápido de triagem para sífilis, para triagem anti-HIV,
toxoplasmose e IgM e IgG, né? Aqui é para saber se está ativo, se já teve contato. Sorologia para hepatite B, exame de urina. Esse aqui todo mundo vai lembrar da Sheila, da carta da Sheila, né? Parasitologia de fezes. Avaliação antropométrica. Durante a prática clínica, você deve analisar com cautela o estado nutricional antropométrico materno e o peso ao nascer do bebê. É sua responsabilidade detectar gestantes com desvio ponderal pré-gestacional, baixo peso ou sobrepeso e obesas, por meio de índice de massa corporal ou com o ganho de peso gestacional abaixo ou acima do recomendado. Tendo em vista que essas situações têm impacto no peso ao nascimento e na idade gestacional ao nascer. Avaliação antropométrica. O que se deve ter em mente é que todo método avaliativo tem especificidades, muitas vezes atribuídas à heterogeneidade entre os métodos. Você deve saber que lidar com a disparidade encontradas ao delimitar o melhor método a ser usado em dado indivíduo ou população. De modo geral, a avaliação antropométrica existe alguns passos importantes a serem seguidos. Realizar a obtenção de peso pré-gestacional quando possível, obter o peso inicial até a 13ª semana de gestação, aferição do peso atual no momento da consulta, aferição da altura materna, cálculo da idade gestacional. O cálculo da idade gestacional. A ultrassonografia é realizada em intervalo de 10 a 13ª semana e 6 dias de gestação. É considerado um método preciso para estimar a idade gestacional. Por outro lado, a idade da última menstruação é um método recomendado pela Organização Mundial de Saúde por ser acessível e de baixo custo. Logo, é o mais aplicado. É possível calcular a data da última menstruação de várias formas. A gestante que apresentou ciclos menstruais regulares e que não fez o uso de métodos contraceptivos hormonais pode calcular de maneira descrita. Caso não seja conhecida a data da última menstruação, mas se sabe o período do mês, é considerada a data da última menstruação, o dia 5 para início do mês, de 15 para o meio do mês e 25 para o final do mês, contando até o dia da consulta. Então, a ultrassonografia é muito realizada, ela é considerada um método preciso, porém, por ser um método que tem um custo elevado, né? Ele precisa ser um indicativo de um médico ou que a pessoa pague uma ultrassonografia, não é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Mas, em muitos casos, a gente sabe que é o que acontece, e afinal, tem muita gente que não sabe, não marca a data da última menstruação. Quando a data e o período da última menstruação são desconhecidos, a data da última menstruação e a data provável do parto serão determinados por aproximação, utilizando como base a medida da altura do fundo do útero, o toque vaginal e informações sobre a data de início de movimentos fetais, que, de modo geral, ocorrem entre a 18ª e a 20ª semana. Essa aqui é uma informação legal, ó. Ocorre, que é a movimentação fetal. Aliás, a idade gestacional pode ser arredondada caso seja necessário. Logo, 1, 2, 3 dias deve-se considerar o número de semanas completas e para 4, 5, 6, considere-se a semana seguinte. Exemplo, uma gestante com 10 semanas e 2 dias, 10 semanas. Por outro lado, uma gestante com 10 semanas e 5 dias, 11 semanas. Também há a contagem do famoso trimestre. Para tanto, o primeiro trimestre é de 0 à 13ª semana e 6 dias. O segundo trimestre é de 14ª a 24 semanas e 6 dias, enquanto o terceiro semestre é da 28ª semana à 40ª semana. O cálculo da DTP é bem legal, né? DTP é data prevista do parto. Pode ser realizado de três formas. A primeira é pautada no calendário, contando 40 semanas a partir da última data da menstruação, ou 280 dias, que corresponde à duração média da gestação. A segunda é calculadora mediante o gestograma. O gestograma é esse aqui, ó, onde a gente coloca a data da última menstruação. Por exemplo, aqui foi maio, dia 25, 26, dia 27 de maio. Se é dia 27 de maio, a data prevista do parto será março, dia 4 de março. 40 semanas exatas da 4 de março. Achei muito legal isso aqui. Não conhecia.
Desta maneira, coloca essa seta para... E na terceira semana, e da terceira forma, são somados 7 dias ao primeiro dia da última menstruação e subtraído 3 meses a partir do mês em que aconteceu a última menstruação, que eu vou mostrar para vocês que é mais fácil. Ó. Então, o outro modo é o seguinte, data prevista do parto. Então, eu tenho 7 dias mais o último, primeiro dia da última menstruação. Por exemplo, se a pessoa teve a menstruação, ó, tá aqui, ó. Data da menstruação foi dia 13/9/2020. Eu vou colocar isso aqui para a gente ficar mais fácil. 13/9/2020, ó. Então, vai ser 7 dias mais o dia da última menstruação. Mais 13, vai ser 20. E aqui, ó, mês. Mês da última menstruação, menos 3. Então, 9, que é o mês da menstruação, menos 3, que é da fórmula, a gente vai ter 6. Então, a data prevista para o parto vai ser dia 20/6, claro que do outro ano, né? 2021. Mas aí tem umas peculiaridades. Por exemplo, se a gente tem nos meses de janeiro a março, né? Então, a gente tem janeiro, fevereiro e março, mês 1, 2 e 3. A gente não vai subtrair 3 desse mês, a gente vai somar 9. Por exemplo, o dátum da última menstruação, 10 de fevereiro. Então, nós vamos ter que é o 7 mais 10, 7 que é da fórmula, 10 que é o dia aqui. Então, a gente tem dia 17. O mês, como é fevereiro, né? 1, 2 e 3, a gente vai somar 9. Então, vai ser 2 mais 9. Vai ser de mês 11. De quando? Do outro mês também. É isso? 17/11/2021. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gente, não seria 2021, seria de 2020. Porque senão vai passar mais de um ano. Passar mais de um ano. Eu vou mandar isso aqui com falha para o mediador. Se eu estiver errado, eu volto aqui. Mas a pessoa passaria mais de um ano grávida, gente. Tem noção? Ela passaria de novo do 10/2/2021 até lá. Aqui eu vou chamar atenção na... Mas se eu estiver errada, eu volto aqui para me corrigir e aviso você. Tá. E a terceira possibilidade é quando, que nem aqui, ó, 27/1/2020. Ó, 27, eu vou ter esse 27 mais 9 e vou ter 34. Aí o mês 1, a gente assoma 9 mais 1, que é 10. Então, mas a gente não tem, né? 34, dia 34/10/2020. Não dá. Então, aqui a gente vai fazer a correção, ó. Vai ser o mês 34 menos 31. Vai ser o mês 3, ó. Então, dia 3, desculpa. Dia 3, vai ser dia 3 de quando? Só que aí, quando a gente tem que passa o mês aqui, ó, quando passa o mês, não, quando passa o dia, quando tem mais do que os dias, por exemplo, 32, 33, 34, 35, enfim, a gente vai subtrair os dias pelo dia do mês, e quando for para o mês, para o cálculo do mês, ó, a gente tem 1, que é o mês de janeiro, mais 9, que é da fórmula, e a gente vai adicionar mais 1. Então, vai ser dia 3/11/2020. Ó, tá vendo? Diz que ele tá errado. Então, não sei se deu para entender essa aqui. Deixa eu apagar essa confusão que eu fiz. Mas é basicamente o quê? Quando o mês passa 34, né?
Somei os dias, passou de 30 ou 31, eu vou subtrair da idade ali, ó. Caso seja encontrado um número de dias maior que o número de dias do mês, é necessário passar os dias excedentes para o mês seguinte. Adicionando por exemplo, em janeiro a gente tem 31 dias, então é 34 menos 31, ou seja, 3, então vai ser o dia 3. E esse sobressalente, a gente vai somar ao mês. Não, sobressalente a gente vai somar ao mês. A consulta com a Nutri começa no primeiro trimestre, o IMC até a 13ª semana, ou utilizar o IMC pré-gestacional. Então, se a gestante chegou para você aí até a 13ª semana de gestação, você consegue fazer o IMC dela naquele momento. Mas, se não, você vai ter que utilizar o IMC pré-gestacional, antes da gestação. Se a gestante é adolescente, aferir a altura toda a consulta. É necessário realizar o diagnóstico nutricional. Para tanto, durante seu atendimento, você deve observar a semana gestacional e identificar a classificação do estado nutricional da gestante, inicialmente a partir do IMC calculado. O IMC calculado entra nessa fase aqui, né? Se for a 13ª semana ou pré-gestacional. Vamos chegar que chegou com 12 semanas. Então, chegou com 12 semanas, se ela está com IMC baixo, adequado, sobrepeso e obesidade. Isso aqui é a gestante, né? Vamos lembrar isso. Aqui ele coloca até a 42ª semana. A avaliação do estado nutricional da gestante, segundo o IMC, por semana gestacional. Ganho de peso para a gestante. Na primeira consulta, você estimará o peso que a paciente gestante precisa ganhar no primeiro trimestre e o ganho por semana até o final da gestação. Então, vamos pegar uma gestante com IMC adequado. Ganho de peso até a 13ª semana. O quilo total do primeiro semestre. Então, no primeiro semestre, a gestante pode ganhar 1,6 ou deve ganhar no máximo 1,6 quilos, né? Recomendação de ganho de peso. Ganho de peso por semana, semanal médio, no segundo e terceiro semestre. Então, por semana, a gestante tem que ganhar 0,4 quilos. Ganho de peso total na gestação entre 11,5 e 16 quilos. Ganho mínimo de peso por mês, né? 1 quilo por mês, no mínimo. Aí a gente tem paciente sobrepeso, obesidade, com baixo peso, que vai aumentando, né? Componentes fisiológicos de ganho de peso na gestação. O feto, primeiro trimestre, desprezível, placenta desprezível, líquido amniótico desprezível, subtotal ovulado desprezível. Útero, mamas, volume sanguíneo, subtotal materno. Então, aqui ele vai mostrando em cada trimestre, por exemplo, o feto lá no ganho de terceiro semestre, ele vai pesar mais ou menos 2,4 quilos para você. A placenta, o líquido amniótico, isso aqui é muito legal, gente. Essa parte é sensacional. Gestação gemelares. Em relação à gestação gemelar, como se dá a avaliação? É recomendado seguir os mesmos protocolos de avaliação. Contudo, atente a diferentes de classificação. É proposta a seguinte classificação de IMC. Baixo peso, menor que 18,5 kg por metro quadrado. Não há dado suficiente para se fazer recomendações. Tá, isso aqui é o IMC. Tá. Eutróficos normal, né? 18,5, 24,5, aumento de 16 para 24 de peso corporal inicial da gestante. Sobrepeso, aumento. E. Ah, tá. Essa aqui é a tabelinha. Essa tabela aqui substitui essa aqui em caso de gestação gemelar. É exibida determinação de ganho de peso para gestante gemelar. Esse aqui vai ser quanto a gestante deve ganhar em caso de gestação gemelar para baixo peso, adequado, sobrepeso e obesidade.
O adequado aqui, no caso, é esse aqui, ó. Necessidades energéticas. Obtido o IMC pré-gestacional, é preciso calcular o valor energético total, o VET, diário, baseado na taxa metabólica basal, TMB, e no fator atividade, somando a energia extra-convencionada em 30 calorias dia, quilocalorias dia, a partir do segundo trimestre de gestação. Obtido o IMC pré-gestacional, é preciso calcular o valor energético total, valor energético total, valor energético total, baseado na taxa metabólica basal e no fator de atividade, somando a energia extra-convencionada em 300 calorias. Então, a gente tem que calcular o VET, baseado na taxa metabólica basal, no fator de atividade, mais 300 quilocalorias dia, que é convencionado. A partir do segundo trimestre de gestação. Segundo trimestre. O IOM 2009 recomenda um acréscimo de 250 quilocalorias para todo o período gestacional. Esse acréscimo de calorias se baseia nos custos energéticos de estoque de energia do feto, útero e tecidos mamários, no depósito de gordura materna e no gasto energético adicional, somado ao metabolismo basal dos novos tecidos que estão sendo sintetizados. Bem importante, ó. Por que esse acréscimo, né? Esses acréscimos de calorias se baseiam nos custos energéticos de estoque de energia de feto, útero e tecidos mamários, no depósito de gordura materna e no gasto energético adicional, somado ao metabolismo basal dos novos tecidos que estão sendo sintetizados. Então, aqui nós temos VET, né? Que a gente já viu aqui, que é valor energético total. Valor energético total é igual a taxa metabólica basal vezes o fator de atividade mais 300 quilocalorias dia, que é do segundo e do terceiro trimestre. Aqui nós temos taxa metabólica basal. Se a pessoa tem entre 10 e 18 anos, 12,2 vezes o peso, mais 746. Entre 18 e 30, entre 30 e 60 anos, 8,6 vezes o peso, mais... Então, ó, a taxa metabólica basal. Como é que eu calculo? Por exemplo, taxa metabólica basal entre 30 e 60 anos. Vai ser igual a 8,7 vezes o peso em quilos, mais 829. Então, vamos ver, ó, qual que seria a minha taxa metabólica basal? Pensando aí que eu tenho um peso de 74 quilos. Eu tenho 8,7 vezes 74 mais 829. Ó, lembrando que essa aqui é a primeira. Então, 8,7 vezes 74, eu tenho 643,8 mais 829 mais 829 vai ser a minha taxa metabólica basal é de 1.472,8. E aí, como é que eu vou calcular o meu VET, né? Então, o meu VET, isso se eu tivesse grávida, tá, gente? Vai ser a minha taxa metabólica basal vezes o fator de atividade mais 300 quilocalorias. Vamos supor que eu sou uma pessoa que tem atividade. Se houver atividade moderada, estudante, lojista, dona de casa, sem aparelhos domésticos industrializados. Então, seria vezes 1,74. 1,64. Então, o meu VET seria a minha taxa metabólica basal vezes 1,64. Qual que seria o meu VET, então?
1472,8 vezes 164. Seria de 2.415,39 mais os 300 quilocalorias, que me daria oh, meu Deus, um valor energético total de mais 300. O meu VET gestacional seria 2.715,9. Isso seria o meu VET para o segundo e terceiro trimestre da gestação. Para gestante com peso adequado, eu troco o peso adotado nos cálculos anteriores, deve ser o pré-gestacional. Para gestante de baixo peso, adote-se o peso desejável, utilizando o IMC de 20,8 para o cálculo. Para a gestante com sobrepeso ou obesas, o ideal é ser utilizado o peso pré-gestacional para evitar a perda ponderal durante a gestação. Há um método prático para cálculo do VET, recomendado a gestantes adultas, o qual é baseado na indicação de 36 quilocalorias por quilo de peso ideal para pré-gestação. Temos peso ideal pré-gestação é igual à altura ao quadrado vezes 22. A altura em metros e 22 é a sugestão de valor mediano de IMC. Para o segundo e terceiro trimestre, pode utilizar peso ideal menos gestacional vezes 36 mais 300. Para a gestação gemilar, acréscimo de 450 quilocalorias dia a partir do segundo semestre. Um cálculo de requerimento energético, EER, em que há acréscimo de energia de acordo com a idade gestacional. Para gestante entre 19 e 50 anos, recomenda-se requerimento energético é igual ao requerimento energético pré-gestacional mais 8 quilocalorias mais idade gestacional mais 180 quilocalorias, em que requerimento energético pré-gestacional é igual a 354 menos 6,91 vezes a idade, vezes o PA, vezes 10 vezes o peso. Isso aqui é outra fórmula. Sendo idade em ano, peso em quilos, altura em metros e PA. Sedentária, pouco ativa, ativa e muito ativa. De acordo com o estado nutricional da gestante, é necessário determinar o ganho de peso gestacional recomendado até a 40ª semana. Assim, o GET pode ser calculado da seguinte forma. GET vai ser taxa metabólica basal vezes o nível de atividade física. A taxa metabólica basal pode ser calculada da seguinte forma. Para pacientes de 18 e 30 anos, taxa metabólica basal é 14 vezes o peso mais 482. Pacientes de 30 a 30... Ó, vamos fazer a mesma conta lá. Então, a taxa metabólica basal vai ser igual a 8.126 vezes 74 mais 845,6. Então, aqui nós temos 8,126 vezes 74 mais 845,6. Aqui eu teria uma taxa metabólica basal de 1.446,92. Comparados com esse aqui, ó, 1.472,88. Bem próxima, né? 472, 446. Bem próximo. E aí, o meu GET seria, então, a minha taxa metabólica, 1.44692, vezes, a gente vai colocar um nível de atividade física moderado, vamos botar 1,7, vezes 1,7, vezes 1,7, então, o meu GET seria de 2.459,77. De acordo com o estado nutricional da gestante, é considerado determinante ganho de peso. A gestação recomenda até a 40ª semana. Assim, o GET pode ser calculado da seguinte forma. Peraí, gente. Tá, então eu parei aqui para poder dar uma analisada. É o seguinte. A gente tem cálculo do VET, que é o valor energético total.
quanto valor energético total. E a gente tem o GET, que é o gasto energético total. Então, quanto a gente deve gastar, quanto a gente gasta, né? Esse aqui seria o meu GET, caso estivesse grávida. Esse aqui seria o meu VET, caso estivesse grávida. Valor energético, quanto eu deveria consumir e o quanto eu deveria gastar, ou quanto eu estou gastando. Seria isso. A partir dos pontos, podemos calcular o VET. VET vai ser igual a GET mais adicional energético gestacional. Idade gestacional menor a 14,85. Outra etapa de suma importância é o acompanhamento do estado nutricional nas consultas subsequentes. Desse modo, é possível fazer acompanhamento da evolução do ganho de peso durante a gestação e observar se esse ganho está de acordo com o recomendado para o estado nutricional inicial do paciente. Esse acompanhamento poderá ser realizado por meio de duas etapas, de acordo com Souza e Sirota. Etapa 1. Mediante o quadro 2, que expressa a faixa de ganho de peso recomendada de acordo com o estado nutricional inicial. Pelo gráfico, que acompanha a curva do IMC segundo a idade gestacional, identificando a inclinação do traçado, se ele é ascendente, horizontal ou descendente. Na figura 5, a representação de um gráfico. O eixo horizontal representa os valores da idade gestacional e o eixo vertical são dispostos os valores de IMC. Deixa eu ver se essa aqui é a figura 5. Então, ó, o eixo horizontal, valores da idade gestacional. Então, aqui a gente tem idade gestacional. E aqui a gente tem o IMC. Vou só apresentar três inclinações possíveis, os quais definem o quadro categoria de estado nutricional. Baixo peso, aqui, então, daqui vai ser baixo peso. Adequado, vai estar aqui. Sobrepeso vai estar aqui. E obeso vai estar aqui. Segunda idade gestacional. Então, se eu tenho uma paciente com 20 semanas e ela tem um IMC de 20, ela vai estar aqui. Então, ela está bem aqui, ela está com baixo peso. Mas se eu tenho uma paciente com 20 semanas e 33,5, opa, 33,5, ela vai estar bem aqui, ó. Então, ela vai estar sobrepeso. E assim a gente vai cruzando e dá para identificar onde ela está. Avaliação do traçado da curva e acompanhamento do estado nutricional da gestante segundo o gráfico de IMC. Então, o que a gente quer é sair do baixo peso até o adequado, é se manter no adequado. O sobrepeso, a inclinação deve ser ascendente, semelhante às curvas que limitam a de sobrepeso, dependendo do estado nutricional. Por exemplo, desde o sobrepeso que inicia a gestação com IMC próximo ao limite inferior, dessa faixa, a curva de ganho de peso deve ter inclinação ascendente, semelhante à curva que delimita a parte inferior. A obesidade, né? A curva deve apresentar inclinação semelhante ou inferior, desde que ascendente. A curva que limita a parte inferior da faixa de peso. Então, mesmo um caso de obesidade, a gente não pode pensar em descer, né? Afinal, ele está gerando um bebê ali. Aqui nós temos os fatores que interferem no resultado da gestação. Estatura e peso materno gestacional, ganho de peso gestacional. Ganho de peso insuficiente está associado com baixo peso ao nascer, parto prematuro e maiores índices de mortalidade neonatal. Ganho de peso excessivo está associado com macrosomia fetal e diabetes gestacional. Idade materna, gestação nos extremos de idade reprodutiva em adolescentes, idade menor que 19 anos, está associado com baixo peso ao nascer, desproporção cefálico-pélvica, prematuridade cesariana e distúrbio hipertensivo da gestação.
Em gestantes com idades com mais de 35 anos, está associado com anomalias congênitas, distúrbios hipertensivos da gestação, diabetes gestacional e altos índices de morbidade perionatal. Intervalos entre partos e multipariedades, infecções e anemias, trabalho excessivo durante a gestação, diabetes prévia à gestação ou gestacional, síndrome hipertensiva de gravidez, condições socioeconômicas, cigarro, crescimento intrauterino retardado por menor perfusão placentária devido à ação vasoconstritora da nicotina. Álcool, efeito tóxico para o feto, anomalias fetais, retardos do crescimento intrauterino e síndrome fetal alcoólica. Cafeína, consumo excessivo associado com baixo peso ao nascer, má formação congênita. Então, vamos agora falar de lactente. Quem são os lactentes? 29º dia de vida até o 2º ano. Especialmente o prematuro ou doente tem grande chance de desenvolver deficiências nutricionais, fato que está relacionado à enorme velocidade de crescimento e maturidade de diversos órgãos e pela dificuldade de se promover uma nutrição adequada. O crescimento fetal pode ser influenciado por diversos fatores. Logo, o somatório de todos... O somatório de todos eles promove bem-estar ao feto, refletindo em uma adequada velocidade de crescimento. Haja visto que, em poucas semanas de vida uterina, ele chega a aumentar de peso em até 7 vezes. A composição do feto se modifica no decorrer da gestação. Progressivamente ocorre a diminuição de água total e extracelular e dos íons de sódio e cloro. Perante o aumento de água intracelular, dos íons de cálcio e magnésio, de proteína, de gorduras e de glicogênio. De modo tradicional, é comum a avaliação do estado nutricional do recém-nascido com base em curvas padrões que levam em considerações diversos fatores. Para tanto, de acordo com a adequação de crescimento intrauterino, os recém-nascidos podem ser classificados em adequados, pequenos e grandes para a idade gestacional. Avaliação neonatal até o 28º dia, do 28º dia até o nascimento. Peraí. Eu fui só mudar aqui, ó, até o 28º dia após o nascimento, né? Oh, Jesus, eu escrevi errado de novo. Após o nascimento. Então, como você deve fazer a avaliação neonatal, né? A avaliação de bebezinho. Anamnese do bebê, da gestação, da amamentação, exame físico, classificação do recém-nascido, análise antropométrica, avaliação nutricional. Balanço nutricional, água, proteína. Então, isso é expectativa. A realidade, a gente sabe que é um pouco mais diferente, né? Função gástrica do bebê. 7 ml, ele tem a função de 7 ml no nascimento. Até a 2ª semana, ele está com 70 ml. De 170 a 200 ml, 1 ano. De 25 ml por quilo a 30 ml por quilo após os 6 meses. Nas primeiras 24 horas de vida, o pH gástrico é considerado elevado, cerca de 5,5 a 7. Fato muito importante, considerada a possibilidade de proteínas como imunoglobinas, enzimas e hormônios atravessarem a barreira gástrica, mantendo a funcionalidade. Aliás, o pH elevado favorece a ação de lipases, melhorando a digestão de gorduras. Por outro lado, entre 4 e 6 meses, o bebê passa por um estágio de maturidade fisiológica e neurológica. Há o reflexo de protusão da língua para facilitar a ingestão de alimentos semissólidos. E, a partir de 6 meses, as enzimas digestivas são produzidas em quantidade suficiente, fato que o possibilita de receber outro alimento além do leite materno. 6 meses. A mastigação, por sua vez, é iniciada a partir do 5º mês de vida.
momento em que o bebê consegue abrir e fechar os lábios e reter o alimento para morder. Em sequência, a partir dos 7 meses, é iniciada a lateralização do alimento na direção dos dentes em ambos os lados da boca. Ao completar 10 meses, os movimentos se tornam mais complexos, chegando à mastigação rotatória. Nossa, mandei vocês aqui, né? Crescimento. O OMS indica utilizar as curvas de crescimento. Curvas de crescimento de peso estão anexadas no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que utiliza como parâmetro de avaliação do crescimento os seguintes gráficos: peso paridade, comprimento paridade e MC paridade. Sugere-se que o comprimento por idade. Desculpa. Sugere-se que o comprimento por idade seja o melhor indicador de crescimento da criança, dado que no primeiro semestre de vida, o ganho de peso mensal é a medida de maior importância para avaliar o estado nutricional. Sugere-se que o comprimento por idade seja o melhor indicativo de crescimento da criança. Porém, no primeiro semestre de vida, o ganho de peso mensal é a medida de maior importância para avaliar o estado nutricional. Assim, a velocidade de crescimento no primeiro ano de vida pode representar uma média de ganho de peso de 25 gramas dia a 40 gramas dia e um crescimento de 3 centímetros mês no primeiro trimestre, seguido de 20 gramas dias e 2 centímetros mês no segundo trimestre. 15 gramas dias e 1 centímetro mês no terceiro trimestre. E, por fim, 10 gramas dia e 1 centímetro mês no quarto trimestre. Por isso que a gente troca tanto de roupa essas crianças, né? Crescem que nem uma beleza. Já sabemos que a taxa metabólica basal de um indivíduo é determinada principalmente pelo tamanho corpóreo, composição corporal, sexo, idade e nível de atividade física. O gasto energético para o crescimento inclui a energia despendida para o funcionamento do tecido e a energia gasta para sintetizar novos tecidos. É válido considerar a ingestão de energia na fase de lactante, pois é largamente utilizada no processo de crescimento. Para analisar o requerimento de energia por idade, a seguir o cálculo do VET. Valor energético total. É o peso vezes a recomendação energética de quilocalorias por quilo por dia. Taxas calóricas de calorias aqui nas idades por mês, né, até 1 ano de idade. A classificação do recém-nascido pode se dar por peso de nascimento e pela idade gestacional. Pelo peso ao nascer, considera-se peso ao nascer, menor que 2,5 kg, recém-nascido de baixo peso. Menor que 1,5 kg, recém-nascido de muito baixo peso. Menor que 1 kg, recém-nascido de muitíssimo baixo peso. Já a classificação pela idade gestacional. Idade gestacional materna, segundo a regra de Ned, que determina a gestação normal em 280 dias, de acordo com a data da última menstruação. Idade gestacional avaliada por método ultrassonográfico realizado até a 12ª semana de gestação. Cálculo pós-natal de idade gestacional, utiliza-se a avaliação clínica com dados antropométricos, exames físicos e neuroavaliação. A classificação do recém-nascido por peso ao nascer e a idade gestacional é realizada por meio de curvas de crescimento fetal, de acordo com as diferentes idades gestacionais, usando os critérios percentis. São eles adequados para uma idade gestacional entre os percentis de 10 e 90, pequeno para a idade gestacional, percentil abaixo do percentil 10, e grande para a idade gestacional, acima do percentil 90. Peso do lactente. Importante marcador, varia de acordo com a idade gestacional e a nutricional do recém-nascido. Crescimento adequado, de 20 a 40 gramas dia. Comprimento, reflete potencial genético. Sofre pouca influência da nutrição fetal. Toda semana, crescimento esperado de 1 centímetro por semana. Então, aqui é legal da gente lembrar que o comprimento do bebê não sofre pouquíssima influência da nutrição fetal. Perímetro cefálico.
Pode ser usada até os 6 meses de idade e tem relação direta com o tamanho do encéfalo. O aumento proporcional indica crescimento adequado e melhor prognóstico neurológico. Trata-se de uma medida antropométrica que não se afeta grandemente por uma alimentação inadequada. Entretanto, é a primeira que cresce ao se atingir uma oferta proteico-calórica ideal. Recomenda-se crescimento de 1 centímetro por semana. Entretanto, é a primeira que cresce ao se atingir uma oferta proteico-calórica ideal. É muito importante também esse dado, né? O perímetro braquial, cadê? Por sua vez, corresponde a uma aferição antropométrica que avalia a massa muscular e a quantidade de gordura do braço. É uma técnica fácil de ser realizada com relação direta com o momento nutricional do recém-nascido. É possível relacionar os dados obtidos ao peso e à idade gestacional, confirmando a relação direta com a idade gestacional. O recém-nascido pré-termo apresenta uma medida mais acurada que o peso e comprimento. Outrora, o perímetro braquial e cefálico é uma fração que fornece informações sobre a proporcionalidade de crescimento e tem uma relação linear com a idade gestacional. A análise ao nascimento representa a nutrição fetal, portanto, tem relação com a morbidade perinatal, principalmente frente ao retardo de crescimento intrauterino. De acordo com a curva padrão da relação entre o perímetro braquial e o perímetro cefálico, os valores de razão crescem com a idade gestacional e recém-nascidos com desnutrição intrauterina apresentariam valores abaixo do percentil 5. Aqui a gente tem um roteiro de avaliação nutricional ao nascimento e o período neonatal. E chegamos às perguntas, então não vou me estender nas perguntas, porque não tem nada em especial, é só a leitura mesmo. Esse aqui ele dá a taxa metabólica basal, ele pede a taxa metabólica, define o IMC pré-gestacional da paciente e a classificação do estado nutricional. E, ó, ele deve responder o IMC, ele calcula o IMC, classificando questão sobre sobrepeso, né? De acordo com o IMC. Determine o ganho de peso gestacional recomendado até a 4ª semana. Com relação ao seu ganho de peso, ela deverá entre 7 e 11 quilos e o cálculo da taxa metabólica basal, o GET e o VET. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Conteúdo extenso, mas maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe aí o seu gostei, compartilhe com seus colegas da faculdade. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, quiser falar comigo, fique à vontade, deixe nos comentários. Deixe seu gostei, curte o canal e é isso aí. Beijinhos!